Olá a todos. Neste tempo de incertezas em que o Brasil e o mundo procuram respostas para problemas há muito não enfrentados, é importante a participação ativa da sociedade civil. E é neste contexto que o Instituto de Direito Administrativo de Alagoas procura oferecer sua contribuição a partir da gravação deste vídeo, que conta com a participação de 10 especialistas aqui do estado e que irão analisar as diversas repercussões que a pandemia do coronavírus tem trazido à administração pública brasileira. Minhas senhoras, meus senhores, espero que todos estejam bem e que consigamos superar esse período dessa dificuldade utilizando os instrumentos que o direito consegue propor e também com a repercussão material de alguns princípios básicos, entendo até para a humanidade. Bom, eu fiquei aqui com a incumbência de falar sobre o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Quem quiser aprofundar o tema pode olhar esses livros aqui que eu estou apresentando, mas basicamente qual é a ideia essencial? É que esse princípio, que para os autores mais modernos é entendido como um postulado, por ter uma dimensão muito superior, ele deve orientar a atividade administrativa. No primeiro momento, ele começou a pautar a atividade administrativa com base em ideais individualistas. Depois veio um estado de bem-estar social e nós começamos a ter valores sociais, ou seja, prezando a função social da propriedade e dos meios de produção. Essa supremacia ela tem referência direta e essencial com as liberdades e com a propriedade, ou seja, ela vai reger e limitar esses direitos com base na primazia de um interesse maior. Para os clássicos, esse interesse era um interesse público, mas há muito questionamento sobre o fundamento teórico do conceito interesse público. Alguns autores entendem-no como um conceito jurídico indeterminado, outros como um termo indeterminado. Mas, basicamente, a noção de interesse público ela teve uma alteração substancial com a alteração da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, quando ela, em várias passagens, ela manda preconizar o interesse geral. O interesse geral é desenvolvido amplamente pelos europeus, pelos franceses, e ele busca entronizar a ideia de que a ideia de interesse público ela quer dizer que é o Estado que dita qual é o interesse da coletividade. Já a concepção de interesse geral, ela abarcaria tanto os interesses do mercado, do Estado e dos cidadãos. E, nesse sentido, esse interesse geral, então, tiraria o monopólio de dizer esse direito para todos do Estado e colocaria em discussão para a sociedade como um todo. Nesse sentido, essa é a quadra mais moderna, ou a revalorização do conceito do conceito ou do postulado da supremacia do interesse público sobre o privado. E, nesse sentido, ela impõe, então, numa visão mais moderna, com base na Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, que se pondere o interesse do mercado, do Estado e do indivíduo. E nessa ponderação, eu tenho que levar em conta pontos de equilíbrio que devem ser equilibrados essencialmente pela dignidade da pessoa humana. Ou seja, toda vez que ela estiver em risco, eu tenho que garantir a dignidade da pessoa humana. E como é que eu faço isso? Garantindo emprego, renda mínima, como os países europeus estão fazendo hoje, né? Garantindo programas que garantam renda mínima para a população menos favorecida e também favorecendo as atividades econômicas e os serviços públicos essenciais. Então, basicamente era isso que eu tinha para ponderar para vocês, mas a base principal é a solidariedade como direito fundamental de quarta ou terceira dimensão, para alguns que entendem, como uma pauta orientativa da supremacia do interesse público ou do interesse geral sobre os privados. Agradeço a todos aí, espero que todos estejam bem. O alcance, os limites e as medidas do exercício do poder de polícia em matéria sanitária é um tema que impõe o seu estudo em épocas de Covid-19, épocas de pandemia como aquela que vivenciamos atualmente. O poder de polícia é o poder da administração pública de limitar ou condicionar o funcionamento, as liberdades, os direitos e interesses dos particulares em prol do interesse da coletividade.
Esse poder só se legitima se for devidamente embasado em dois preceitos. O primeiro é o da legalidade e o segundo é o da proporcionalidade. Em termos de legalidade, podemos dizer que as medidas que vêm sendo adotadas estão bem embasadas. Nós temos aqui a legislação 13.979, de fins de fevereiro de 2020, que estabelece muito bem medidas como isolamento, quarentena, a limitação ou a separação de embalagens, animais, bagagens, a limitação de circulação no território nacional e ainda a possibilidade de condicionamento ou de encerramento de atividades privadas que possam facilitar a propagação do vírus, que possam facilitar a propagação da doença. Essas medidas todas, portanto, têm embasamento legal e acabam superando o problema da legalidade. É claro, entretanto, que nós devemos nos preocupar desde sempre, quando falamos em poder de polícia, com o poder, o potencial antidemocrático que essas medidas acabam encerrando, né? São medidas coercitivas, são medidas que vão atingir direitos dos particulares e, portanto, se colocam em uma situação como a atual como preocupantes. Daí que a proporcionalidade é que deve ser o fiel da balança. A proporcionalidade dessas medidas nós deveremos averiguar a partir de 3 critérios. O primeiro é a adequação, ou seja, a correlação lógica entre o fim que se pretende alcançar e a medida que está sendo adotada. Então, a avaliação de se, por exemplo, uma quarentena ou isolamento vai ou não vai ser adequado, tem uma correlação lógica para alcançar a finalidade de evitar a propagação da doença. O segundo critério, que é o da necessidade, a escolha entre as opções adequadas daquela que vai causar menor prejuízo naquele determinado momento. E o terceiro critério, que é o critério relacionado à compatibilidade dessas medidas com os valores constitucionais. No caso, os valores constitucionais a serem analisados são principalmente a proteção à vida e a proteção à saúde pública. De todas essas questões, por mais que a gente possa enxergar para o administrador público certa discricionariedade, sempre temos que levar em consideração que quem vai estabelecer o que é ou não é necessário numa situação como a presente são as bases científicas, são os médicos, são os técnicos, é a ciência que vai estabelecer o que é de fato necessário ou não para a execução quando se trata de poder de polícia. Vamos tratar a respeito da requisição do uso da propriedade privada em virtude da pandemia do coronavírus que atualmente assola a sociedade brasileira. Trata-se de um instituto antigo no direito brasileiro que é geralmente conceituado em termos constitucionais e administrativos como uma das modalidades de intervenção do Estado no domínio econômico motivado por crise iminente ou em estado de guerra. No momento atual, o requisito da crise está mais do que para uma potencialidade, sim, centrado na sua efetividade gravíssima. Por isso, a justificativa do manejo desse instituto, baseado na defesa, na prevalência do interesse público sobre o interesse privado, no caso, a propriedade. A primeira característica dele é que alcança apenas os bens particulares, os bens públicos estão fora do seu alcance. A segunda é que trata-se do uso do bem, o proprietário continua sendo proprietário, porém, o uso desse bem passa a ser do Estado, enquanto durar a crise, enquanto o estado de emergência estiver presente. O terceiro aspecto, que esse particular tem direito a uma indenização posterior que deve ser proporcional ao ônus decorrente desse uso do seu bem pelo Estado. Eu chamaria a atenção, em se tratando de ato administrativo excepcional, para três aspectos que me parecem fundamentais. O primeiro é a competência. Como nós temos um sistema tripartite, federalismo tripartite, há sempre um conflito a quem competiria fazer essa requisição. E aí a solução, no campo administrativo e político, seria preferencialmente resolvida através do federalismo de cooperação. Mas se isso não ocorrer, o que vai definir a competência para a requisição é a prevalência do interesse, a predominância do interesse, se federal, se estadual ou se municipal. O segundo aspecto do ato é a motivação. Quer dizer, você está alegando a existência de uma crise de saúde pública, logo, a requisição do produto deve estar motivada nessa crise e ter pertinência objetiva com essa crise. Ou seja,
O Estado pode requisitar de um supermercado alimentos e gêneros alimentícios, mas não pode requisitar bebidas ou produtos excêntricos, como caviar, por exemplo, ou numa propriedade rural, pode requisitar o leite produzido, mas não pode requisitar o reprodutor ou o cavalo de raça. Por fim, como todo ato administrativo tem limites, nós temos aqui em Alagoas uma situação que foi noticiada em que foi utilizada a força pública para retirada de bens de estabelecimentos comerciais. Isso está dentro do contexto da requisição, porém é preciso ter cuidado com o limite. Nessas horas também enseja muito abuso de autoridade e até tangenciando a ilegalidade do ato. Concordamos e defendemos a sua necessidade, mas devemos nos manter atentos contra os abusos eventuais. Olá, gostaria de conversar sobre os reflexos da pandemia frente à contratação direta. É sabido por todos que o atual momento prevê uma série de necessidades de atos administrativos que venham a ser ágeis para que haja o combate ao Covid-19 com a maior eficiência possível. Por isso, da edição da Lei 13.979 de 2020, agora de fevereiro, em que houve justamente a possibilidade da contratação direta emergencial prevista lá no artigo 4º, onde, desde a elaboração do termo de referência até mesmo as cotações de preços, o procedimento ele foi bastante simplificado, tá? Porém, não se pode esquecer da necessidade de verificar que o preço está dentro do mercado, sob pena de responsabilização futura por sobrepreço ou superfaturamento. Interessante ainda verificar que a administração pública ela pode vir a prorrogar o seu contrato emergencial por iguais sucessivos períodos até o momento de finalizar esse período aí emergencial que todos nós estamos vivenciando, tá? Verifica-se ainda, meus amigos, a questão de que da possibilidade de ocorrer o acréscimo ou a supressão do contrato em até 50%, diferentemente que ocorria com a Lei 8666/93, que era de apenas 25%. Tá? Então, os contratos que utilizarem da Lei 13.979 têm essa possibilidade do acréscimo ou da supressão em 50%. Interessante ainda verificar a CND Federal, que ela foi prorrogado o prazo de validade pela Receita Federal, tá? Então a possibilidade também de contratar a empresa que esteja com a CND Federal vencida. Uma outra situação interessante é referente à possibilidade de vir a realizar a contratação direta daquele fornecedor exclusivo, tá? Quando esse fornecedor exclusivo ele tenha uma restrição de contratação junto à administração pública, seja em face da sua declarada inidoneidade, tá? Seja em face à suspensão com relação a participar de licitações. Então, se você no seu caso concreto, você tem aquele único fornecedor comprovado, justificado, que é um fornecedor exclusivo, nesse caso, excepcionalmente, haveria a possibilidade de vir a realizar a contratação. Tranquilo? Então, espero ter contribuído um pouco com as nossas palavras aqui para vocês. Um grande abraço. A revisão e a rescisão dos contratos administrativos em decorrência do Covid-19. Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou que o coronavírus se constituía numa situação de emergência de saúde pública de importância internacional. Em 11 de março do mesmo ano, a OMS elevou o status para o patamar de pandemia. Os mesmos motivos que fizeram com que isso acontecesse também trouxeram inúmeras consequências de nosso cenário político e econômico, especialmente no âmbito das contratações públicas. Aqui, então, o grande questionamento é como equalizar os interesses da administração pública com os interesses dos particulares. Veja, o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal prevê que, na execução dos contratos administrativos, devem ser mantidas as condições efetivas da proposta. Por sua vez, o artigo 65 da Lei 8666/93
lá no inciso 2º, na linha D, prescreve que a administração pública poderá alterar o contrato de forma consensual, previamente ajustada, para restabelecer condição inicialmente contratada em decorrência da necessidade de reequilíbrio econômico e financeiro, quando sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis. Esse conceito se encaixa perfeitamente no nosso atual cenário. O reequilíbrio econômico e financeiro é faculdade das partes e independe de previsão contratual, tal como acontece na repactuação, que tem sua fundamentação no artigo 40, inciso 11. A administração pública deve implementar todas as ferramentas necessárias para a manutenção dos contratos administrativos, especialmente aqueles que versam sobre serviço público essencial. Portanto, as figuras do gestor do contrato e a figura do fiscal contratual é de fundamental importância na condução do diálogo entre a administração pública e o particular. Nesse sentido, algumas medidas podem ser implementadas para que esses contratos sejam mantidos, tais como redução de carga horária, com redução proporcional da remuneração, concessão de férias coletivas, implementação do banco de horas, redução do pessoal em departamentos ou setores específicos ou supressão de até 25% desses contratos. Nós vamos falar sobre o princípio da continuidade dos serviços públicos essenciais diante da pandemia do coronavírus. Com o surgimento da epidemia do coronavírus, surgiu a necessidade de adoção de medidas de enfrentamento. Com isso, foi editada a Lei 13.979 de 2020, que trouxe diversas medidas para a contenção do vírus. As mais conhecidas são a quarentena e o isolamento, mas tivemos outras também. A quarentena e o isolamento acabam promovendo a limitação da circulação das pessoas. Com isso, além da previsão dessas medidas, também houve a necessidade de previsão de outras medidas que assegurem a continuidade dos serviços públicos essenciais. E aí, com isso, o decreto 10.282 de 2020 foi editado pelo presidente da República, com base no previsto no artigo 3º do parágrafo 8º da lei, e ele trouxe tanto a definição do que seriam serviços essenciais, como também um rol com diversos serviços essenciais. Ele definiu que serviços e atividades essenciais são aqueles imprescindíveis à população, aqueles que sem eles a população corre perigo de sobrevivência, a saúde e segurança também da população. Trouxe diversos exemplos, diversos casos, que são considerados como serviço essencial, como iluminação pública, saúde, pesquisa científica, segurança pública, entre outros. E além disso, também foram adotadas algumas medidas para que fossem assegurados a prestação desses serviços, como, por exemplo, as medidas, serviços acessórios também são considerados serviços essenciais. Por exemplo, o serviço de assistência à saúde. Se você não tem máscaras, luvas, você não consegue prestar um serviço adequado. Então, o serviço de fornecimento de máscaras, luvas e do equipamento médico, ele vai ser também considerado essencial. Além disso, os trabalhadores que prestam esse serviço de atividades essenciais, eles não podem ter sua circulação limitada. E também, qualquer ato que as autoridades tomem a respeito de limitações da prestação desses serviços deve ser tomada por ato específico e mediante articulação com o poder concedente, com aquele que delega os serviços. Como exemplo, havia uma discussão acerca de medidas quanto à circulação, transporte de pessoas e cargas, e houve um entendimento do Ministério da Infraestrutura com estados e municípios para uniformizar as medidas em âmbito nacional e em cada local, com a formulação de uma minuta de decreto a ser adotada com uniforme, evitando posicionamentos diferentes de cada ente. E com isso, nós temos tentado enfrentar essas medidas e provavelmente outras novas surgirão, porque como é uma situação nova e diante da urgência,
Algumas outras medidas podem ser adotadas, visando principalmente a trazer a segurança da população. Dentre as providências que a administração pública brasileira tem que tomar para atender às novas demandas que surgem em decorrência da pandemia do novo coronavírus no país, o recrutamento de novos profissionais se destaca, especialmente na área de saúde pública. Como não se trata da admissão de servidores em caráter permanente, não é o caso da realização de concurso público, e sim da utilização da figura da contratação temporária prevista no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. É importante registrar que cabe a cada ente federativo definir, por lei própria, as hipóteses de contratação temporária, o prazo de duração dos contratos e a forma de recrutamento dos profissionais. A imprensa já vem noticiando que os entes federativos estão anunciando a abertura de vagas no serviço público, especialmente na área de saúde, para atender a tais situações decorrentes da pandemia. No âmbito federal, a Lei 8745 de 93 foi recentemente alterada pela medida provisória 922 de 2020. E dentre as hipóteses previstas na Lei Federal para a contratação temporária, se destaca a assistência à emergência em saúde pública. Tal emergência em saúde pública foi recentemente declarada no âmbito do Ministério da Saúde por intermédio da Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020. Isto após a OMS já ter declarado a situação de emergência de saúde pública de importância internacional. Por se tratar de uma situação emergencial, a legislação federal dispensa, neste caso, a realização de processo seletivo simplificado, permitindo, portanto, a contratação em caráter imediato. Uma novidade que pode ser destacada é a possibilidade de contratação de servidores aposentados, desde que os mesmos não tenham mais de 65 anos e que não estejam aposentados por invalidez. Outra situação a ser destacada diz respeito à duração dos contratos. Neste caso específico, os contratos temporários poderão durar até 6 meses e poderão ser prorrogados pelo prazo necessário à mitigação dos riscos causados pela situação de emergência em saúde pública, desde que não seja ultrapassado o prazo de 2 anos. Por fim, vale registrar que, embora a legislação federal proíba como regra a contratação de servidores públicos na condição de temporários, tal regra é afastada para a contratação de profissionais de saúde por unidades hospitalares, desde que tais servidores não sejam federais. Com a necessidade de afastamento social e confinamento imposta por essa crise do coronavírus, a administração pública se viu com um grande desafio, que foi colocar boa parte dos seus servidores em trabalho remoto ou teletrabalho. O teletrabalho ele pode ser exercido tanto na repartição quanto em casa, o que denomina-se de home office. Na repartição, o teletrabalho é exercido, por exemplo, quando se faz um trabalho desterritorializado, quando, por exemplo, uma unidade de Alagoas vai trabalhar um processo do Ceará ou da Paraíba, ou a unidade, uma repartição pública de Maceió, vai trabalhar um processo de Delmiro Gouveia, né, para aquele caso dos servidores estaduais. Mas o que foi implementado nesse momento é o home office, todos os servidores trabalhando em casa. Isso traz algumas vantagens e alguns desafios. Para a administração pública, a vantagem inicial é a redução de custos. Você vai precisar de menos infraestrutura, de TI, de estações de trabalho, economiza-se com energia elétrica. E, por outro lado, também pode haver um melhor aproveitamento da mão de obra, quando você pode unir setores e servidores para fazer determinada atividade, e que isso antes havia um empecilho porque eles não estavam na mesma localidade.
Mas por meio do teletrabalho, virtualmente, você pode criar setores e a partir daí, especializando, você pode fazer mais trabalho com menos mão de obra. Desafios para a administração pública. Primeiro, a legislação. Não existe lei hoje regulamentando o trabalho remoto. Hoje ele é implementado por atos infralegais. Alguns tribunais têm feito isso. No próprio governo federal existem diversos atos, no INSS, na Advocacia Geral da União, na Receita Federal e em outros entes públicos federais. Também se mantém o espírito de equipe. Tem que se criar formas de reuniões virtuais, de videoconferências. Gestão de pessoal também é um desafio. E a questão da eficiência. Contudo, isso não quer dizer muita coisa, porque você pode ter um servidor em teletrabalho muito mais eficiente do que aquele que está presencialmente na unidade. Para o servidor, os desafios é organizar uma rotina, não misturar o profissional com o pessoal, ter uma estrutura de TI adequada e um local adequado de trabalho. E as vantagens para aqueles que estão lotados em algum local distante, como o Amazonas e São de Alagoas, eles não precisam mais entrar numa remoção. Em teletrabalho, eles podem trabalhar os processos do Amazonas aqui em Alagoas. E para aqueles que estão na sua unidade, evita-se o deslocamento para o trabalho, evitando-se assim o trânsito. É comum, nos momentos de crise, quando atinge o Estado, que seja necessário tomar algumas medidas para que haja uma redução dos custos da própria máquina pública. E, normalmente, o servidor público é sempre um dos alvos a ser buscado como uma forma de se reduzir o custo da administração. E dentro do aspecto do servidor público, a redução da remuneração dele era sempre considerada. E aí a gente precisa verificar se é constitucional uma medida desse tamanho. Porque a Constituição ela assegura a irredutibilidade salarial do servidor público. E o Supremo Tribunal Federal já se manifestou em algumas oportunidades no sentido de que, primeiro, considerando um texto da Lei de Responsabilidade Fiscal, não é possível, ainda que seja uma decisão cautelar, mas já decidiu o Supremo que não é possível reduzir a remuneração de um servidor e junto com isso, a redução da sua carga horária. Por quê? Porque no entendimento do Supremo Tribunal Federal, a irredutibilidade salarial ela considera o valor nominal da remuneração. Então, não é possível reduzir aquela quantidade da remuneração do servidor público. Tanto que o Supremo, mais recentemente, já decidiu que, havendo a majoração da carga horária do servidor, necessariamente tem que haver a majoração da sua remuneração, para que seja mantido o valor da sua carga horária. Então, a gente observa que em outros lugares, em outros países, já houve também a tentativa de se fazer dessa forma. Nesse momento de crise, esse mesmo argumento volta a ganhar força. Mas a gente observa que na Itália e na Espanha já houve a manifestação do Estado espanhol e do Estado italiano no sentido de que não será adotada medida desse tamanho. No Brasil também já houve a manifestação no sentido de que não é adequado que haja nesse momento a redução da remuneração do servidor público. Então a gente pode observar que, tanto no aspecto econômico como no aspecto jurídico, não é viável, por uma legislação infraconstitucional, promover a redução da remuneração do servidor público, mesmo que com isso seja realizada a redução da sua carga horária. Então, é momento da administração buscar instrumentos, buscar tecnologias para solucionar os seus problemas, reduzindo custos, sem com isso perder a eficiência dos seus serviços e a qualidade dos seus servidores. Atualmente nós estamos passando por um estado de emergência de saúde pública de importância internacional. O combate à pandemia do Covid-19, ele vem gerando uma repercussão sobre toda a administração pública, sobre toda a sociedade, e os órgãos de controle também acabam sendo influenciados por essa pandemia e por toda essa modificação que a gente observa no cenário jurídico. Vários instrumentos foram aprovados recentemente, como a Lei 13.979, recentemente aprovada esse ano, e várias medidas provisórias que alteraram essa legislação, com o objetivo de dotar os órgãos públicos de instrumentos para combater, para enfrentar essa pandemia.
Naturalmente, com tantas normas novas nesse cenário que nós enfrentamos, isso gera nos responsáveis, nos administradores públicos, um receio quanto à atuação. Já é muito conhecida na doutrina do direito administrativo a noção do apagão das canetas, que deve ser vista com uma certa reserva, mas que também, na prática, gera alguns efeitos perniciosos, né? Os administradores muitas vezes têm receio de atuar, de tomar algumas atitudes, porque lá na frente eles podem ser alvo de uma responsabilização por parte dos órgãos de controle. No entanto, a gente deve observar que a própria lei de introdução às normas do direito brasileiro, com a alteração que ela recebeu em 2018, ela traz alguns remédios para isso. Então, primeiramente, a própria lei, no seu artigo 22, ela estabelece que deve ser levada em consideração os obstáculos, né, devem ser levados em consideração os obstáculos, as dificuldades reais que o gestor enfrenta quando ele vem atuando no desenvolvimento de políticas públicas. Então, logicamente que nesse cenário de crise, o órgão de controle, seja o Tribunal de Contas, seja o Ministério Público, ele deve levar e deve ter em mente tudo isso que está acontecendo. Além disso, a própria lei passou a estabelecer que só haverá punição em caso de erro grosseiro. Então, aquelas atitudes num cenário de incerteza que foram tomadas pelo gestor público somente serão passíveis de punição se realmente ele tiver atuado de maneira muito grave. Além disso, a gente deve observar que a própria lei, no seu artigo 30, ela impõe à administração pública um dever de conferir maior segurança jurídica na aplicação das normas. É por isso, então, que os órgãos administrativos e os órgãos de controle deverão, dentro das suas possibilidades, conferir a essas normas uma segurança em sua aplicação. Os tribunais de contas, por exemplo, eles podem responder às consultas e, a partir daí, orientar como o administrador público deve atuar nesse cenário.